A Sociedade dos Desbravadores, o feitiço de Gorlax. Prólogo, sombras do passado esquecido. No vasto continente de Aetheria, onde os ventos carregavam ecos de antigas batalhas e as estrelas teciam profecias nos céus noturnos, o equilíbrio entre luz e treva era mantido por forças invisíveis, frágeis como teias de aranha sob a brisa da madrugada. A Aetheria não era um mundo de contos simples, era uma tapeçaria viva de contrastes brutais e belezas etéreas. Ao norte, florestas eternas, como a floresta primordial, estendiam-se por léguas infindas, suas árvores antigas sussurrando segredos em línguas élficas há muito esquecidas, onde raízes se entrelaçavam como veias pulsantes de magia antiga. Ali, elfos de pele pálida e olhos que brilhavam como estrelas caídas vagavam, imortais em sua graça, mas carregados pelo peso de milênios de memórias que nenhum mortal poderia suportar. Ao sul, as montanhas de ferro erguiam-se como sentinelas colossais, esculpidas por anões com martelos forjados no coração de vulcões adormecidos. Cavernas profundas ecoavam com o clangor de forjas eternas, onde metais raros eram moldados em armas que cantavam hinos de batalha ao serem erguidas. Os anões, robustos e teimosos, com barbas trançadas em runas de proteção, viviam em clãs unidos por juramentos de sangue, mas divididos por antigas rixas que ferviam como lava sob a superfície. No centro, planícies férteis se espalhavam como um manto verdejante, pontuadas por rios cristalinos que carregavam as águas puras das nascentes sagradas. Ali erguia-se Taris, a cidade sagrada, não como uma mera metrópole de pedra e argamassa, mas como um farol vivo de harmonia e união. Suas muralhas eram feitas de cristal vivo, extraído das profundezas da terra, que refratava a luz do sol em arco-íris eternos, simbolizando a diversidade de raças que a habitavam. Taris fora fundada após a Grande Ruptura, uma guerra cataclísmica há séculos, quando magos negros, seduzidos pelo poder proibido, quase romperam o véu da realidade, liberando horrores do vazio além das estrelas. Daquela cinza nasceu a Sociedade dos Desbravadores, uma aliança forjada não em ouro ou ferro, mas em votos solenes. Elfos, anões, humanos e feiticeiros juraram proteger o equilíbrio, explorando terras desconhecidas para selar ameaças antes que elas florescessem. Mas nem toda sombra nasce do vazio absoluto. Algumas são tecidas a partir de fios de luz corrompida, de sonhos partidos e saudades que apodrecem como frutos caídos. Gorlax, outrora conhecido como Kaelin Thornwood, era uma dessas sombras. Nascido em Taris há 30 anos, Kaelin era filho de humildes guardiões das fronteiras orientais, onde as planícies encontravam as bordas sombrias da Floresta da Escuridão. Seus pais, Elara e Thorn, eram fazendeiros que cultivavam ervas mágicas usadas em poções de cura, vivendo uma vida simples, mas plena, sob o céu aberto de Aetheria. Kaelin cresceu com olhos curiosos como riachos cristalinos que refletiam o sol poente, e um espírito aventureiro que o levava a explorar os limites da cidade, escalando as muralhas de cristal para vislumbrar o horizonte infinito. Aos 10 anos, Kaelin foi escolhido para uma missão ritual, um teste de valor comum entre as crianças de Taris. Seu mentor, o sábio Aravon, um ancião de barba branca como neve invernal e olhos que pareciam conter o peso de eras passadas, viu potencial no menino. Traga uma folha da árvore eterna, no coração da floresta da escuridão, ordenou Aravon, sua voz grave ecoando como o trovejar distante de uma tempestade. A missão era simbólica, destinada a ensinar humildade e coragem, mas Aravon subestimou os perigos. A floresta da escuridão não era um lugar de contos infantis. Era um labirinto de névoas eternas, onde árvores retorcidas abrigavam espíritos obsessores, entidades ancestrais, remanescentes de almas perdidas na Grande Ruptura, famintas por corpos vivos para ancorar sua existência etérea. Kaelin adentrou as trevas sozinho, armado apenas com uma lanterna encantada e um coração cheio de determinação. Ele caminhou por dias, guiado por mapas antigos que Aravon lhe dera, enfrentando ilusões que o faziam duvidar de sua sanidade, visões de sua família rindo ao redor da mesa, promessas sussurradas de glória eterna. Mas os espíritos o encontraram. Eles o atacaram como uma horda de sombras vorazes, dilacerando sua carne jovem, consumindo sua essência vital. Kaelin gritou por ajuda, mas o silêncio da floresta engoliu seus clamores. Ele quase pereceu ali, seu corpo frágil sangrando sobre raízes gnarled, mas os espíritos em sua fome insaciável viram uma oportunidade. Em vez de devorá-lo completamente, fundiram-se a ele em um pacto sombrio, um acordo sussurrado nas profundezas de sua mente agonizante.
Seu corpo físico sucumbiu, dissolvendo-se numa fumaça negra densa, como névoa saída de um caldeirão amaldiçoado. Em troca, Kaelin ganhou poder avassalador, a capacidade de se tornar essa fumaça, infiltrando-se em mentes e corpos, enviando espíritos obsessores para possuir almas a uma distância limitada de 5 quilômetros. Era uma fraqueza inerente. Ele precisava se aproximar para corromper, tornando-o vulnerável a ataques coordenados. Mas o poder o transformou. Ele emergiu da floresta não como Kaelin, o menino inocente, mas como Gorlax, um nome que ecoava Górgona em línguas antigas, simbolizando petrificação e terror, misturado a relaxar, ironizando a perda de controle sobre sua própria alma. Anos se passaram em exílio autoimposto. Gorlax vagou pelas bordas de Aetheria, possuindo viajantes solitários para saciar sua fome, mas sua motivação profunda não era ódio cego ou sede por destruição pura. Era uma saudade distorcida, uma nostalgia corrompida pela dor. Reconquistar Taris, a terra fértil onde fora feliz, provando a Aravon e ao mundo que valia algo além de uma missão falhada. Ele via Taris como seu por direito, um lar roubado pela traição do destino. Mas sozinho, seu alcance era limitado. As cidades sabiam de sua fraqueza e montavam guardas para detectar sua aproximação. Então veio Elysion, o feiticeiro maligno. Banido de Taris décadas antes por ambições desmedidas, ele buscara fundir magia branca e negra em um ritual proibido que quase invocara demônios do vazio. Elysion encontrou Gorlax nas sombras da floresta. Com cabelos negros como a meia-noite e olhos que ardiam como brasas, Elysion viu em Gorlax um pupilo perfeito. Eu te ensinarei a estender suas sombras, prometeu, sua voz um sussurro sedutor. Sob a mentoria de Elysion, Gorlax evoluiu. Seu feitiço agora alcançava 20 quilômetros, permitindo possuir moradores aos poucos, corrompendo mentes com sussurros sutis de dúvida e raiva, preparando o terreno para invasões massivas. Vilarejos caíam sem que ele se expusesse, transformados em fortalezas de possessos leais. Seu objetivo final, Taris, para reclamar o trono da cidade sagrada e vingar a criança que fora abandonada. Enquanto as sombras de Gorlax se alongavam em outro canto de Etheria, nas colinas verdejantes de Eldra, erguia-se Arcaven, a Academia de Magos. Arcaven não era um lugar de inocência juvenil. Era um santuário para adultos na faixa dos 30 anos, que chegavam carregados de bagagens da vida real. Carreiras estagnadas, relacionamentos fracassados, legados familiares que pesavam como correntes. Ali a magia branca florescia em aulas de cura e proteção, enquanto a magia negra era ensinada com cautela em salas subterrâneas, para entender e combater o mal de dentro para fora. Os alunos aprendiam não apenas feitiços, mas a navegar dilemas éticos. O custo de usar sombras para salvar luz, o risco de ambição corrompendo intenções puras. Aqui a saga verdadeiramente começa, com heróis improváveis cujas vidas estavam prestes a se entrelaçar com o destino de Etheria. Capítulo 1. O despertar em Arcaven. Elandor Voss acordou sobressaltado em seu quarto modesto na torre leste de Arcaven. O sol da manhã filtrando-se pelas janelas encantadas que mudavam de cor conforme o humor do dia. Hoje, um azul sereno que contrastava com a agitação em seu peito. Aos 32 anos, Elandor era um homem de estatura média, com cabelos castanhos desgrenhados que caíam sobre a testa e olhos cinzentos que pareciam absorver as sombras ao seu redor, refletindo uma alma marcada por perdas profundas. Seu nome, Elandor, evocava Elan para a vitalidade resiliente e dor para a dor que o definia, uma personalidade forjada no fogo da adversidade. Marcado por uma cicatriz serpenteante no braço esquerdo, resquício de uma maldição ancestral que ceifara seus pais quando ele era apenas uma criança de 8 anos, Elandor crescera em uma vila mundana nas planícies periféricas, criado por tios distantes e frios, que o viam como um fardo, um lembrete vivo de tragédias familiares. A maldição fora lançada por um feiticeiro errante, um rival de seu pai, que invocara sombras para vingar uma dívida antiga. Elandor sobrevivera por milagre, sua magia latente despertando para repeli-la parcialmente, mas a cicatriz latejava em noites de lua cheia, um lembrete constante de sua vulnerabilidade. Aos 18, fugira para Arcaven, atraído por rumores de um lugar onde o arcano poderia curar feridas da alma. Ali, ele se destacara em feitiços de defesa, canalizando sua dor em escudos invisíveis que podiam repelir até as maldições mais sombrias. Mas por dentro, Elandor lutava com inseguranças. Seria ele forte o suficiente para proteger outros, ou sua cicatriz o condenaria a falhar como falhara em salvar sua família?
A academia era um refúgio aconchegante, um mundo de maravilhas adultas que contrastava com a dureza da vida exterior. Torres de pedra viva pulsavam com energia arcana, como se o edifício respirasse, e salões amplos abrigavam fogueiras eternas que crepitavam histórias antigas em línguas flamejantes. Os jardins eram labirintos de flores luminescentes que dançavam ao vento, liberando pólen que inspirava visões proféticas, e a biblioteca restrita era um labirinto de prateleiras infinitas, onde tomos flutuavam como fantasmas curiosos, oferecendo conhecimento a quem ousasse pedir. As aulas misturavam teoria rigorosa com prática intensa. Magia branca era ensinada pela professora Laura Domvale, uma mulher de 40 anos, com voz suave como seda tecida por aranhas encantadas e olhos que brilhavam com empatia genuína. Liora, cuja personalidade era um farol de compaixão, seu nome evocando luz e aurora, guiava os alunos em elixires de cura, que não só mendigavam feridas físicas, mas também cicatrizes emocionais, misturando ervas raras com intenções puras. A magia branca é o abraço da luz, ela dizia, mas lembre-se, até a luz pode cegar se não for equilibrada. Magia negra, por outro lado, era lecionada nas catacumbas úmidas por Mestre Vorath Shadowbind, um homem enigmático de 50 anos, com olhos negros como abismos e uma cicatriz fina no rosto que contava histórias de duelos perdidos. Vorath, cujo nome sugeria voraz pela sede de conhecimento e atado às sombras, alertava: as sombras não são inimigas absolutas, são ferramentas se controladas com disciplina, mas perca o controle e elas o consumirão. Suas aulas envolviam invocações controladas de espíritos menores, ensinando a domar demônios internos, medos, raivas, ambições, para usá-los contra ameaças externas. Os companheiros inseparáveis de Elandor eram Talira Keen e Brannock Hay, um trio improvável, unido por noites de discussões profundas e aventuras clandestinas nos Jardins Proibidos. Talira, aos 29 anos, era uma estudiosa incansável, com cabelos negros cacheados que caíam como cascatas de ébano e uma mente afiada como uma lâmina forjada em fogo dracônico. Seu nome, Talira, evocava sabedoria talássica, profunda como o mar, e Keen, para agudeza intelectual, capturando sua personalidade analítica e meticulosa. Vinda de uma linhagem de bibliotecários arcanos em uma cidade costeira, Talira carregava o peso de uma infância marcada por possessão familiar. Sua mãe fora corrompida por um espírito errante, forçando Talira a exorcizá-la aos 15 anos. Um ato que a deixou cética quanto à magia negra, mas fascinada por seu potencial. Ela devorava tomos na biblioteca, debatendo ética até o amanhecer, questionando se o conhecimento das trevas valia o risco à alma. Brannock Hale, o ruivo robusto de 33 anos, trazia leveza ao grupo com seu humor despojado e risadas que ecoavam como trovões amigáveis. Brannock sugeria fogo ardente, e Hale saúde vigorosa, refletindo sua personalidade otimista e leal, apesar de uma família de mercadores falidos que o deixara com dívidas financeiras e emocionais. Crescido em mercados barulhentos, Brannock aprendera magia prática, feitiços de ilusão para negociar melhor, poções de sorte para jogos de azar, mas em Arcavane ele buscava estabilidade, aliviando tensões com piadas e jogos de cartas encantadas, onde as figuras ganhavam vida e tramavam intrigas hilárias. Por trás do riso, Brannock escondia inseguranças. Seria Erige mais alívio cômico, ou falharia quando a seriedade chamasse? Naquela manhã fatídica, durante uma aula de magia negra nas catacumbas, Vorath invocou uma visão coletiva para demonstrar o perigo de possessões descontroladas. Os alunos sentaram em círculo sobre runas gravadas no chão de pedra fria, mãos unidas para canalizar energia compartilhada. Vorath murmurou palavras antigas, e o ar thickened com névoa espectral. De repente, imagens assolaram suas mentes. Fumaça negra densa engolindo vilas pacatas, espíritos sussurrando promessas sombrias de poder ilimitado, moradores comuns transformando-se em marionetes assassinas com olhos vazios. Uma cidade periférica caía, suas muralhas desmoronando sob o peso de possessos enlouquecidos. O feitiço de Gorlax, anunciou Vorath, sua voz grave cortando o silêncio como uma lâmina. Sua possessão, outrora limitada a 5 quilômetros, uma fraqueza que o mantinha isolado na floresta da escuridão, agora se estende a 20 graças à mentoria de Elysion, o banido. Vilarejos caem sem que ele se aproxime, corrompidos aos poucos por sussurros que semeiam dúvida e ódio. Taris, a cidade sagrada, é o alvo final. Se ela cair, a Etheria mergulhará em trevas eternas.
Elandor sentiu sua cicatriz latejar como se tocada por dedos gelados, um eco da maldição de sua infância. Taris, a bastião da Sociedade dos Desbravadores? Como Gorlax ganhou tanto poder? Vorato fixou os olhos nele, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Gorlax não nasceu maligno, ele era uma criança de Taris, perdido em uma missão. Os espíritos o consumiram, mas Elysion o refinou. Devemos nos aliar à sociedade. Vocês três, Elandor, Talira, Brannock, serão nossos emissários. Partam ao amanhecer. O trio trocou olhares, uma mistura de excitação e temor. Talira franziu a testa. E se a magia negra for a chave? Eu estudei possessões. Talvez possamos virar o feitiço contra ele. Brannock sorriu forçado. Ótimo, outra aventura. Espero que Taris tenha boas cervejas. Vou precisar depois disso. Elandor assentiu, sentindo o peso do destino. Pela primeira vez em anos, sua solidão parecia se dissipar. Ele não estava sozinho nessa jornada. Capítulo 2. A Aliança em Taris. A jornada para Taris levou 3 dias de viagem árdua através das planícies de Eldrath, onde o vento carregava o cheiro de ervas selvagens e o distante rugido de criaturas míticas. Elandor, Talira e Brannock cavalgaram em cavalos encantados, cujos cascos flutuavam ligeiramente sobre o terreno irregular, cortesia de um feitiço de Liora. Ao longo do caminho, eles discutiram estratégias, compartilhando backgrounds que fortaleciam seus laços. Elandor confessou sua infância órfã, a cicatriz que o atormentava como um lembrete de fraqueza. Talira revelou sua luta com a possessão da mãe, como aquilo a impulsionara a estudar magia negra, não para dominar, mas para curar. Brannock, com humor autodepreciativo, falou de sua família falida, como aprender a rir para não chorar, mas ansiava por provar seu valor além de piadas. Taris erguia-se ao horizonte como uma joia reluzente, suas muralhas de cristal vivo refratando a luz do sol poente no espetáculo de cores que dançavam como auroras boreais. A cidade era um paraíso de harmonia, construída sobre fundações antigas que pulsavam com energia vital. Mercados buliam com elfos, trocando joias élficas por ferramentas anãs, humanos barganhando ervas mágicas com feiticeiros que flutuavam em nuvens de poeira arcana. No centro, o Conselho da União, uma torre espiralada de vidro e pedra, abrigava o coração da Sociedade dos Desbravadores. A sociedade não era uma ordem elitista de guerreiros solitários. Era uma teia intrincada de alianças, composta por criaturas míticas e profissionais humildes que sustentavam o equilíbrio de Etheria. Elfos como Silveril Windwhisper, um arqueiro esguio de olhos violetas penetrantes e cabelos prateados como folhas outonais ao vento, cujo nome evocava a sílaba do vento para sua graça etérea e precisão letal. Imortal em aparência, Silveril carregava o fardo de séculos, tendo testemunhado a grande ruptura e perdido amantes em batalhas esquecidas. Anões como Durak Stonefist, robusto e barbado com tranças adornadas por runas de força, Durak significando durável como pedra, Stonefist para punhos inabaláveis que forjavam montanhas. Durak perdera seu clã em um colapso de mina causado por magia instável, jurando nunca mais falhar em proteger os seus. Feiticeiros como Lyrien Starweave, uma elfa maga de aparência jovem, mas com séculos de sabedoria acumulada, seu nome sugerindo lírica tecelã de estrelas para feitiços que teciam luz pura de constelações. Lyrien era uma guardiã do véu, capaz de invocar escudos celestiais que repeliam trevas. O apoio vinha de profissionais que não participavam de batalhas, mas eram o alicerce da sociedade. Ferreiros como Forgar Ironheart, um anão de coração ardente que martelava armaduras inquebráveis em fornalhas vulcânicas, infundindo-as com runas de resistência. Fazendeiros como Elara Bloomward, uma humana de mãos calejadas que cultivava ervas mágicas em campos encantados, criando poções que fortaleciam mentes contra possessões. Marceneiros como Thorn Woodshaper, um elfo habilidoso que talhava bastões e varinhas de madeira ancestral, infundindo-os com espíritos da floresta para amplificar feitiços. Liderada por Aravon, o ancião, barba branca como neve e olhos que viam além do véu temporal, seu nome arauto da visão profética, a sociedade se reunia no conselho para discutir ameaças. Quando os emissários de Arcaven chegaram, Aravon os recebeu com gravidade. Bem-vindos a Taris. As sombras de Gorlax se aproximam. Ele era um de nós, Kaelin, perdido para as trevas. Sua fúria é pessoal. Os mundos colidiram em treinamentos conjuntos. Elandor conectou-se com Silveril, compartilhando histórias de perdas, o elfo revelando como a imortalidade o isolava, vendo mortais envelhecerem enquanto ele permanecia.
A eternidade é uma prisão de memórias, confidenciou Silveril, sua voz como vento entre folhas. Talira debateu magia com Lírien, descobrindo que o equilíbrio exigia ambos os lados da arcana, revelando sua própria tentação pelas sombras como ferramenta de cura. Brannock e Durak forjaram amizade sobre cervejas anãs fortes, rindo de anedotas de falhas passadas, mas Durak confessando sua culpa pelo clã perdido. Um plot twist veio durante uma reunião. Uma carta chegou de Arcaven, revelando que Vorath, o mestre de magia negra, era um traidor sutil. Ele alimentara Elysion com segredos de Arcaven, permitindo a evolução do feitiço de Gorlax. Busquei poder para proteger, confessava a carta, mas caí nas sombras que ensinava a controlar. Talira, que via Vorath como um pai substituto, abalou-se, lágrimas escorrendo enquanto questionava sua própria lealdade à magia negra. E se eu for a próxima a cair? A aliança se solidificou. A Sociedade dos Desbravadores, agora integrada com magos de Arcaven, preparava-se para confrontar Gorlax. Forgar forjou armas novas, Elara enviou poções, Thorne talhou bastões. Mas as sombras já se moviam, rumores de vilas caídas chegavam, possessos marchando para Taris. Capítulo 3 – A Marcha das Sombras. Gorlax movia-se como uma tempestade viva, sua forma primordial de fumaça negra densa infiltrando-se por frestas invisíveis, corrompendo tudo que tocava. Seu subtexto era trágico. A criança Kaelin ainda ecoava em sua essência, uma saudade por Taris que se torcera em obsessão. Ele assumia forma física esporadicamente, um demônio gigantesco, preto e esfumaçado, com chifres retorcidos como galhos queimados, músculos como névoa solidificada que podiam esmagar muralhas com um soco. Seu feitiço evoluíra, possessões a 20 quilômetros, enviando espíritos obsessores para sussurrar dúvidas, transformando fazendeiros em assassinos, elfos pacatos em incendiários. Ele dominara 3 vilarejos periféricos. Primeiro, Eldenbrook, uma aldeia de pescadores, onde possessos afogaram seus próprios em rios envenenados. Depois, Stonehaven, uma mina anã, onde trabalhadores enlouquecidos colapsaram túneis sobre aliados. Por fim, Whisperwood, uma floresta élfica, onde árvores foram queimadas por guardiões corrompidos. Gorlax preparava o cerco a Taris, sua voz etérea ecoando nos sonhos dos possessos. Retorno ao que é meu por direito. A sociedade expandida partiu em jornada para o Monte Sombrio, base de Gorlax. Elandor liderava com determinação estoica, sua cicatriz guiando-o como um compasso para trevas. Talira decifrava pergaminhos antigos, descobrindo fraquezas, a distância limitada, tornando-o vulnerável em proximidade, e a luz unificada, uma fusão de magias branca, negra e elemental que dissipava espíritos obsessores. O método, o Cristal de União, um artefato guardado em Taris, amplificado por feitiços coletivos. Apoio dos profissionais provou crucial. Elara enviava poções que resistiam possessões iniciais, Thorne, bastões que canalizavam energia, Forgar armaduras que repeliam fumaça. Silveril Windwhisper dançava pela batalha, flechas de luz perfurando olhos e gargantas, corpos caindo com gorgolejos agonizantes. Lírien Starweave tecia feitiços elementais invocando ventos que rasgavam carne, fogo negro que queimava almas, terra que engolia inimigos em abismos improvisados. Elandor, Talira e Brannock lutavam no centro. Elandor erguendo barreiras que absorviam maldições, refletindo-as em explosões sangrentas. Talira lançando posses reversas, forçando espíritos a voltarem contra Gorlax. Brannock, com um braço só, usando ilusões para confundir, criando duplicatas que distraíam enquanto ele cravava adagas em costas expostas. Gorlax emergiu em forma demoníaca, gigantesco, negro e esfumaçado. Chifres retorcidos, olhos flamejantes. Seu rugido abalou a montanha, punhos esmagando rochas e aliados. Ele possuiu Brannock temporariamente, forçando-o a atacar Talira. Mate-a, sussurrou em sua mente. Brannock lutou internamente, lágrimas escorrendo, me matem antes que eu a machuque. Talira, coração partido, usou magia negra para extrair o espírito, sombras serpenteando como tentáculos, enfraquecendo-a ao ponto de desmaio. No clímax, Elandor uniu a sociedade ao Cristal de União, artefato reluzente como uma estrela capturada. Canalizando fusão mágica, branca de Lírien, negra de Talira, elemental de Silveril, uma explosão de luz multicolorida irrompeu, dissipando a fumaça de Gorlax. O demônio gritou, o corpo se dissolvendo em névoa, espíritos obsessores fugindo como ratos. Mas sacrifícios marcaram a vitória. Durak pereceu heroicamente, martelo cravado no peito de Gorlax, seu último fôlego um grito de triunfo, sangue borbulhando dos lábios. Outros caíram, elfos perfurados, anões esmagados, corpos espalhados como folhas caídas.
Eles acharam que o derrotaram. Cidades libertadas, possessões dissipadas. Redenção veio na união. Magos de Arcaven e criaturas de Taris aprenderam que força reside na diversidade. Trabalho em equipe, curando feridas antigas. Sacrifícios foram honrados em um funeral emocionante sob as estrelas de Taris. Lágrimas misturando-se a promessas de vigilância eterna. Tensão escalou em emboscadas sangrentas. Em uma floresta sombria na borda da floresta da escuridão, possessos atacaram, hordas de aldeões corrompidos com olhos vazios, brandindo ferramentas como armas. Batalha irrompeu. Silvoril disparava flechas élficas encantadas, perfurando crânios com precisão letal, sangue espirrando em arcos carmesins. Durak girava seu machado decapitando inimigos com grunhidos ferozes, o chão encharcado de vísceras. Lírien tecia feitiços de luz, dissipando espíritos em explosões cegantes, enquanto Elandor erguia escudos negros que absorviam ataques, refletindo-os de volta. Brannock, em um duelo feroz, perdeu um braço para uma lâmina possessa, o osso estalando como madeira seca, sangue jorrando enquanto ele gritava. "Não pare por mim", implorou, caindo de joelhos. Thalira, lágrimas misturando-se ao suor, usou magia negra para extrair o espírito invasor, canalizando sombras para curar a ferida. Mas o esforço a enfraqueceu, revelando sua profundidade, uma mulher dividida entre luz e treva, forjada por trauma familiar. Plot twist. Durante a batalha, uma visão de Elysion apareceu projetada na fumaça de Gorlax. O feiticeiro maligno, com o rosto marcado por runas sombrias, era revelado como ex-aliado de Aravon, banido por um ritual falho que matara inocentes. "Junte-se a mim, Elandor", sussurrou Elysion, e cure sua cicatriz eterna. Gorlax é apenas o começo. A sociedade prevaleceu naquela escaramuça, mas com perdas. 2 elfos auxiliares pereceram, corpos dilacerados por garras possessas. Eles prosseguiram, união fortalecida pelo sangue derramado. Capítulo 4. O Coração das Trevas. O Monte Sombrio erguia-se como uma ferida na terra, picos negros cravados contra o céu nublado, cavernas exalando fumaça tóxica. Ali, Gorlax se entrincheirara, sua base um labirinto de túneis possessos e espíritos vagantes. A sociedade atacou ao alvorecer, batalhas épicas irrompendo em ondas de caos. Hordas possessas surgiram das sombras, fazendeiros corrompidos com forcados encantados, anões enlouquecidos com martelos pesados, elfos traidores com arcos venenosos. Durak Stonefist liderou a vanguarda, seu machado girando em arcos letais, crânios estourando como frutos maduros, sangue e miolos salpicando sua barba. "Pela honra dos clãs", rugiu, decapitando 3 de uma vez. Mas uma lâmina o feriu no flanco, carne rasgando com um som úmido. Epílogo. Ecos de esperança. Taris renasceu das cinzas, muralhas cristalinas brilhando mais forte. Elandor, Thalira e Brannock retornaram a Arcaven como heróis, carregando lições de Taris, a redenção possível até nas sombras mais profundas. Mas em uma caverna distante no Monte Sombrio, uma voluta de fumaça negra se reergueu lentamente, sussurrando o nome de Elysion. Gorlax vivia, enfraquecido mas resiliente, plotando seu retorno. A sociedade agora eterna preparava-se para as trevas vindouras, isso de Gorlax ecoando como um aviso. A batalha mal começara. Fim do livro 1. A saga continua em A Sociedade dos Desbravadores 2. Sombras de Elysion.